Vamos lá, galera, bom dia. Bom dia. Oitavo ano, frequência oitavo ano. Então, o que a gente tinha terminado de falar na aula passada? Sobre a revisão que você vai fazer. Aham, não vou fazer revisão, não. Mas Desdobramentos da Guerra do Paraguai, a gente já falou. Tá, controle comercial, tanana, tanana, tanana. As visões da Guerra de Portugal. Deixa eu só ver quem é que está presente, quem é que está ausente aqui. Segunda-feira. que página? Arthur está presente, Cauã, Daniel, Evelyn, José, Júlia, Luiz Carlos, Luiz Gustavo. Tá, os dois Otávios que não estão na sala, né? Beleza. Beleza. Página 183, 183. Aí na página 183 tem o seguinte. A guerra contra o Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, foi o maior conflito armado sul-americano e o mais sangrento do século XIX. Deixou profundas marcas, deixou profundas marcas nas tentativas posteriores de integração regional. Há várias explicações para o conflito, a começar pelo ponto de vista de figuras políticas e militares que o vivenciaram. No Brasil também foram elaboradas distintas interpretações. Então, a gente vai ter uma visão a respeito da Guerra do Paraguai, sobre a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, do porquê, né, de ter ocorrido essa participação. O Brasil tinha interesse direto no controle da Bacia do Prata, porque era um local de, não somente em relação ao comércio, mas até pela própria dominação do território sul-americano, de lá da região do Cone Sul. Para o Brasil era importante ter esse controle sobre a Bacia do Prata, né? O deslocamento seria mais rápido para poder chegar pelo mar, pelos rios, do que por terra. Então, para poder chegar em Cuiabá, para poder chegar na região do Mato Grosso, no Mato Grosso, o que era o Mato Grosso por completo, né? Que hoje a gente tem a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Naquela época era só Mato Grosso, era um só. Mas para você poder chegar via terra, saindo do Rio de Janeiro para ir para lá, levava cinco dias. 5 dias não, uma aula só. Eu me perdi. Levavam 5 meses, 5 dias. Levavam 5 meses. Mas se você fizesse esse caminho saindo do Rio de Janeiro para poder contornar, deixa eu ver um mapa aqui. Pronto. Saindo daqui do Rio de Janeiro para poder contornar via litoral e depois entrar pela Bacia do Prata e navegar, fosse pelo Rio Paraná, pegando o Rio Paraguai e tal, ou pelo Rio Paraná mesmo até o final, você conseguia chegar em bem menos tempo do que os 5 meses que levaria para atravessar via terra. Então, para o Brasil, isso era extremamente importante. Era muito interessante que o Brasil tivesse isso. Tivesse esse domínio na guerra do na Bacia do Prata, graças à Guerra do Paraguai. Há quem diga que a origem da guerra estaria condicionada à ambição desmedida de Solano Lopes e a seu caráter autoritário.
mais personalista. Tal versão insiste em acusar o presidente paraguaio, sua política fraudulenta, e a versão que Dom Pedro II teria seu perfil de caudilho, que caudilho é o chefe político que exerce o poder de forma autoritária, de forma ditatorial. Então, sempre que a gente tiver ideia sobre presidentes que tentam agir de forma autoritária, agir de forma ditatorial, eles são considerados como caudilhos. Tá? Então, Dom Pedro II teria aversão a esse perfil de Solano Lopes como um perfil caudilho. Dom Pedro II, que era autoritário, era um caudilho também, considerava o Solano Lopes como um caudilho. Fica aparecendo até na nossa política atual aqui do Brasil, o próprio presidente, que é autoritário, fica dizendo que fôssemos governados pelo PT, por Lula, por Haddad, por não sei o quê, eles serão ditadores comunistas, de esquerda, e não sei o quê, todo aquele nhenhenhen só para poder fazer com que o gado dele fique polvorosa. Caudilho, Cauã, é o chefe político que exerce o poder de forma autoritária ou ditatorial. O ditador, aquele chefe autoritário, aquele presidente autoritário, ele é um caudilho. Então, Dom Pedro II considerava Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, como um caudilho. Só que o próprio Dom Pedro II era caudilho, era autoritário. Há também quem explique Um cautilho chamando o outro de cautilho. caudilho, com D. Há também quem explica o conflito a partir da política imperialista inglesa. E aí vocês se lembram, assim como hoje a gente tem o imperialismo, o que muita gente chama de imperialismo yankee, que é o imperialismo estadunidense, né? Os Estados Unidos estão envolvidos em praticamente todas as disputas no mundo, todos os conflitos hoje existentes no mundo, os Estados Unidos está envolvido. Por quê? Porque ele tem interesse financeiro em cima de tudo isso. Então, muitas vezes, ele próprio é quem financia essas guerras, essas batalhas, essas disputas. Naquela época, o interesse imperialista era todo por parte da Inglaterra. Então, vocês lembram que a Inglaterra, quando quando Dom João saiu fugido de lá de Portugal por conta do bloqueio continental da França, quem financiou, quem defendeu, quem ajudou a fuga de Dom João e a família imperial portuguesa foram os ingleses, que depois receberam diversos benefícios graças a essa ajuda. Aqui foi a mesma coisa. Os ingleses ajudaram Brasil, Argentina e Uruguai na disputa com o Paraguai. Por quê? Porque tinha interesse comercial também nisso. Com a liberação, como eles já tinham um acordo com o Brasil, tinha uma boa relação com o Brasil, a partir do momento que o Brasil dominasse a Bacia do Prata, os ingleses eles poderiam distribuir comercialmente melhor os seus produtos através desse caminho que estaria sendo aberto pelos brasileiros, por essa tríplice aliança. Então, os ingleses financiaram a tríplice aliança nessa guerra do Paraguai porque tinham interesses imperialistas sobre isso. Então, há também quem explica o conflito a partir dessa política imperialista inglesa. Ciosa em manter sua influência financeira no local, ciosa, interessada, né, em manter a influência financeira no local, a Inglaterra teria se imiscuído na guerra, teria se intrometido na guerra, forjando oposições e selando amizades. Tipo,
A Inglaterra foi aquela velha fofoqueira que chegava e causava discórdia, né? Aquela amiga sacana que causava discórdia. Ó, oh, Paraguai tá querendo fazer isso contra vocês. Então, se junte aí e quebre o Paraguai na porrada antes que ele domine o território. Então, chegava, jogava aquele caô no ouvido da tríplice aliança, dava um dinheirinho ali para poder chegar e falar, ó, tome essa grana antes que os paraguaios cheguem e queiram dominar esse território. Então, você pode me pagar depois, vai me pagar com juros? Vai. Mas você deixa para me pagar daqui a uns 10 anos, ou então a gente faz um acordo depois, mas o importante é que vocês consigam, é, consigam resolver isso. Então, a Inglaterra tinha esse interesse, se intrometia, se metia nessa guerra, nessas disputas, porque tinha interesse comercial, tinha interesse financeiro, interesse econômico, político em tudo isso. Existe uma terceira interpretação a respeito dessas visões da Guerra do Paraguai, que era mais atenta aos diferentes processos de formação nacional por que passavam os países envolvidos e aos interesses geopolíticos e econômicos da região platina, que era o seguinte: para o Brasil, era importante garantir a navegação dos rios Paraná e Paraguai. E aí, voltando lá naquela imagem que eu tinha mostrado para vocês. A entrada da Bacia do Prata, tá? Aí você chegava e navegava pelo Rio Paraná, que contornava o Paraguai, tá vendo? Rio Paraná, que vinha até aqui. E o Rio Paraguai, que cortava o Paraguai ao meio. Então você tem esses dois rios. A partir do momento que você tem um domínio na Bacia do Prata, você tem um domínio sobre esses dois rios. Isso era extremamente estratégico para qualquer país que dominasse a área. Então, por isso que aqui diz, para o Brasil era importante garantir a navegação dos rios Paraná e Paraguai, pois a, através através deles, a província de Mato Grosso mantinha contatos com o resto do país e assegurava o controle do comércio na região do Prata. Então, Mato Grosso era muito mais fácil você acessar a região do Mato Grosso, essa região superior aqui, você conseguia acessar muito mais facilmente através da navegação por esses rios, pelo Rio Paraguai e Rio Paraná, do que indo por terra, como eu tinha falado. Do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento, até o Mato Grosso, via terra, eram 5 meses. Via mar, mesmo que aqui a gente veja que você precisa fazer um contorno muito maior pelo litoral para depois entrar por esses rios, só que você fazia esse caminho em muito menos tempo. Então, tanto o escoamento da produção que saía do Mato Grosso para outras regiões do país, quanto para você sair de outras regiões do país e acessar o Mato Grosso, era muito mais rápido indo através desses caminhos, desses rios. Quanto à Argentina, era patente sua disposição em anexar territórios vizinhos e ampliar suas esferas de interesse. Para a Argentina, então, era interessante ter o domínio da Bacia do Prata, fazer parte desse conjunto que dominaria a Bacia do Prata, porque ele tinha interesse nos territórios que faziam parte dessa região. Então, a Bacia do Prata fica entre a Argentina e o Uruguai. Então, esse trecho é de interesse da Argentina. Os rios
O Rio Paraná, que vai dar continuidade entrando pelo Brasil e que vai dar continuidade entrando pelo Paraguai, ele passa por dentro da Argentina. Então, é de interesse da Argentina o domínio também dessa região. Então, era patente sua disposição em anexar territórios vizinhos e ampliar sua esfera de interesse. Já do lado de Solano Lopes, reconhecida a autonomia do país, Paraguai, afloraram divergências em torno da navegação dos rios e das fronteiras. Isso sem falar das velhas desconfianças que pairavam sobre o Brasil, esse gigantesco império escravocrata diante das pequenas repúblicas sul-americanas assustadas com possíveis imperialismos. Ao Paraguai, havia essa preocupação enorme, porque o Brasil já era um território extremamente vasto, era um território enorme. E ele já tinha ideia do imperialismo que rolava na Inglaterra, que rolava na Europa. Portugal também era imperialista. Paraguai já tinha passado pela experiência do imperialismo também por conta da Espanha. Então, o Paraguai enxergava o Brasil sob o domínio de Dom Pedro II, que era o imperador. Paraguai já vivia uma noção de república. Então, os paraguaios eles enxergavam o Brasil um, como inimigo, como um país que, a qualquer momento, poderia simplesmente querer chegar e anexar territórios. Então, o Paraguai poderia ser um território que o Brasil gostaria de anexar. Então, o Paraguai se fechou e falou: aqui não, queridinha. Desse jeito, a gente não pode manter nenhum tipo de relação diplomática. Então, o Paraguai, que já tinha uma liberdade maior dentro de seu território e já tinha abolido a ideia de escravidão, tinha medo que o Brasil, enquanto um império escravocrata ainda, porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, o Brasil poderia querer muito bem chegar, invadir o Paraguai, tomar o território para si e transformar tudo isso num império escravocrata brasileiro dentro da América do Sul. Então, diversos desses interesses entravam em conflito. Riachuelo, Mercedes, principais batalhas. É isso aí. É isso aí que o Cauã falou, Julia. Obrigado, Cauã, também. Como eu estava explicando, eu não parei para olhar aqui o chat. Estou abrindo o chat aqui agora. A população indígena do Império, página 184. Durante o Segundo Império, o tratamento dado aos indígenas era contraditório. Havia um choque entre o índio simbólico. Deixa eu colocar só uma imagem aqui de população. Então, durante o Segundo Império, o tratamento dado aos indígenas era contraditório. Havia um Professor, choque entre... Oi, Luiz Carlos. era muitos indígenas, né? 5 milhões de indígenas e agora só tem 900 mil. Pois é, e já foi menos. Já foram menos de 900 mil, inclusive. Sendo que aqui, antes de 1500, era em torno de 5 milhões. Na verdade, poderia ser muito mais do que isso. Só que não se tinha um conhecimento, né? O mínimo de índios vivos, não sei dizer. Não sei dizer realmente. Professor, tá travando um pouco a voz do senhor e a imagem do senhor tá travado também.
Travada. O pessoal do. Eu estava dando aula no sétimo ano mais cedo, o pessoal estava reclamando também que estava travando toda hora a Professor, imagem. Ah, minha bisavó era indígena, ela foi pegada no mato. uhum. Aí, ó, em relação a essas estimativas, por exemplo, aqui já é uma outra estimativa que fala sobre em 1500 a população indígena poderia chegar até 10 milhões. Ali, no outro dado, já fala de 5 milhões. Aqui já fala de 10 milhões. E eles foram reduzidos a menos de 1 milhão. Menos de 1 milhão de indígenas pelo Brasil, né? Atualmente. Já foi de menos? Já. Professor, Só que, esse, peraí, tá? Só tá. que a gente teve algumas políticas indigenistas, mais ou menos da década de 80, de 1980 para cá, que buscava manter a cultura indígena viva, né? De tentar fazer com que os povos originários da terra, os indígenas os verdadeiros brasileiros, que eram eles pudessem ter respeitado o direito deles de viverem, né? Então, de uns tempos para cá, esse quantitativo de indígenas que já foi menor foi aumentando, foi entrando um certo equilíbrio, aumentando aos pouquinhos, e hoje a gente tem em torno de 1 milhão de indígenas ainda vivendo no Brasil. Agora, claro, desses 1 milhão de indígenas, não estão todos vivendo na floresta. Tem muito indígena que. Isso, obrigado, Evelyn, exatamente. Então, muitos desses indígenas estão vivendo dentro da cidade, dentro das cidades, convivendo diretamente com os homens brancos. É interessante até, ontem estreou na Globo, eu até falei para o pessoal do sétimo ano já, ontem estreou na Globo, um programa interessante chamado Falas da Terra, só que é tarde, é quase meia-noite, começa, depois do Big Brother. O Falas da Terra, ele trabalha um pouco sobre essa questão indígena. Ele trabalha bastante com essa questão indígena, sobre a situação dos indígenas desde 1500 para cá e a forma que eles estão lidando hoje com o homem branco, com a sociedade em geral, com os garimpeiros, com madeireiros, com grileiros, com com os governos, que aí a gente não fala somente do governo atual, mas governos anteriores também, que ainda que a gente tenha uma política indigenista que tenta salvaguardar a presença deles ainda no país, muitos continuam sendo deixados de lado, muitos continuam sendo esquecidos, continuam sendo mortos, dizimados, mas há um pouco dessa mudança de pensamento e há muita gente defendendo essas populações indígenas. Diga, Luiz Carlos. Ô, professor, como que é o nome daquela ali aquela tribo ali indígena que tá perto de Alagoas? Que tá aí no mapa? Aqui, Tupinambás. Não, perto de Alagoas. Alagoas? Então, Tupinambás. Aqui, Ah, tá. Alagoas é mais ou menos nessa área daqui, ó. Né? Alagoas, tal, esse recuo aqui é Bahia, Sergipe, é porque esse mapa ele não está completamente. Esse mapa ele não mostra as divisões geográficas, né? Os limites geográficos dos estados. Somente as regiões em que Eu já vi uma os... tribo lá perto de Alagoas, mas é beirando no Rio São Francisco. Uhum. Em um dos afluentes. Uhum. Apesar de que aqui, claro, eles mostram locais onde eles podem se encontrar, só que assim, não é exatamente aqui em cima. Tupinambá não é somente aqui.
ele pega uma região um pouco maior. Então, a gente Ah, tem aqui no Nordeste, Tapuias, Potiguares, Caetés. Caetés, na verdade, não existem mais. Na época, em 1500, eles estavam distribuídos ali mais ou menos na região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, mas eles acabaram sendo completamente dizimados, completamente mortos depois de. Ai, depois de. Acabei apertando. Eles foram completamente mortos, dizimados, porque eles eram, os caetés eram antropófagos, eram canibais, né? Eram índios antropófagos, e depois da morte do bispo Sardinha, que foi um cara extremamente racista, extremamente escroto, um padre extremamente escroto que teve aqui no Brasil, o bispo Sardinha ele estava indo para Roma, voltando para Roma depois de ter mandado matar um monte de índio aqui no Brasil. O navio onde ele estava, naufragou no litoral pernambucano. Quem é que estava lá? Os índios caetés. Os caetés pegaram a galera os caetés pegou essa galera que naufragou ali no litoral pernambucano, falou: opa, nossa chance. Matou quem tinha que matar, comeu quem tinha que comer. E é interessante parar para pensar isso, Daniel, a galera que está falando aí. Porque, assim, o Bispo Sardinha foi um escroto. Foi o tipo de pessoa que não considerava nada da cultura indígena. Olhava para os indígenas e falava: vocês são inferiores, vocês são um rebanho de bosta. Tipo, o Bispo Sardinha era a pior espécie de jesuíta. A gente sabe, claro, os jesuítas, as missões jesuítas que chegaram aqui no Brasil, elas foram para poder catequizar os indígenas. Muitas vezes essa catequização era uma catequização forçada. Os indígenas não queriam, claro, mas tinham a imposição do pensamento, a imposição do catolicismo. Eles eram obrigados a se converterem ao catolicismo. Quem não se convertia era considerado como selvagem. A gente vai até falar isso aqui depois. Quem não se convertia era considerado como selvagem. Então, os selvagens, muitos deles eram mortos. Bispo Sardinha ia além. Ele não somente defendia a catequização forçada dos indígenas, mas também aqueles que não aceitavam, eles eram escravizados ou mortos. Ele defendia exatamente isso. Não, o sobrenome dele era Sardinha mesmo. E aí foi um bem feito para o que aconteceu para ele. Tipo, o cara era extremamente ruim com os indígenas, comer a sardinha, exatamente. Ele era extremamente ruim com os indígenas, então, melhor final impossível. Beleza. Mandaram ele de volta para Portugal, para Itália, né? Para se ver lá com o Papa. Só que, durante essa viagem, passando pelo litoral pernambucano, rolou do navio que ele está naufragar, e aí os caetés chegaram e falaram: opa, vamos comer sardinha frita. Pegaram ele, mataram. Sensacional. Entretanto, infelizmente, os caetés acabaram todos mortos por conta dessa situação. Os portugueses acharam afronta comerem a sardinha frita e, infelizmente, os caetés acabaram todos dizimados. Enfim, havia um choque entre o índio simbólico e o índio real. O primeiro correspondia a uma visão idealizada do indígena
considerado patrimônio da identidade brasileira. Então, é aquela ideia da gourmetização, da romantização de quem eram os povos indígenas. Então, se pintava a ideia que eles eram patrimônio, que eles eram respeitados, que a sua cultura era maravilhosa. Só que, inclusive até hoje existe isso. O dia do índio, o pessoal se veste de índio, a gente defende indígena, zorra nenhuma. Primeira oportunidade do homem branco, eles destroem a cultura indígena. É só olhar aí o que é que acontece dentro do governo, né? Que fala assim, não, porque a gente quer defender os indígenas no território que tem que trabalhar, tá ok? Mas no final das contas, o sacana que está lá no poder, ele simplesmente chega e madeireiro, grileiro, latifundiário, essa galera que quer acabar com o território indígena, os Ricardo Salles e Bolsonaros da vida acabam dando esse poder para o pessoal simplesmente chegar e matar os indígenas que vivem nesses territórios. O segundo se referia a um membro da população indígena propriamente dito, que era condenado a uma posição social inteiramente marginal. Então, os indígenas que eram vistos como povos menores, povos marginais, que não tinham, que não tem vez dentro do nosso território. A construção do indígena, tem mensagem. A construção do indígena na simbologia oficial do Império passava tanto pelo uso recorrente de palavras das línguas nativas para designar membros da nobreza brasileira, Barão do Itamaraty, Barão do Pirajá. Itamaraty e Pirajá são palavras indígenas, como pelo uso de penas de tucano no manto imperial. Outro forte indício do papel simbólico e idealizado do índio naquele período, sua transformação em herói pelos poemas românticos e pinturas históricas. O indígena de carne e osso, entretanto, se beneficiava pouco ou nada desse prestígio. Então, a gente tem desse papel, tem essa visão a respeito do papel simbólico que tinham os indígenas, pelo simples fato de que muitos dos portugueses eles adotavam alguns nomes só como uma forma cara, vai cair todo o assunto que eu dei na primeira unidade. Então, revisão, você vai ter que ver tudo que caiu na primeira unidade. Então, esse papel simbólico que era dado aos indígenas era simplesmente a adoção por parte dessa nobreza brasileira, de adoção de nomes indígenas, de prenomes indígenas, né, de apelidos, de nomes simbólicos em relação ao indígena, ou a utilização dentro de suas roupas de algo que pertencia à cultura indígena, mas no final das contas o que os indígenas queriam era respeito, e era justamente o que eles não recebiam, respeito. Até hoje, infelizmente, é assim. A gente vê, inclusive, que diversas cidades, São Paulo, Luiz Carlos deve conhecer bem isso, diversas cidades no Brasil, em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter uma quantidade enorme de cidades que têm nomes indígenas. Aí, por exemplo, a gente pega
a cidade de Atibaia, em São Paulo. Atibaia significa pomar, lugar saudável. Arapiraca, lá em Alagoas, árvore de casca solta. Ará, que significa madeira. Pira, que significa casca. Acá, solta ou frouxa. Paracatu de Minas, Guarulhos, Itajaí, Sapira. Aqui ele pegou poucos. Eu peguei uma página aleatória aqui da nisso. Mas, enfim, aí tem diversas cidades espalhadas pelo Brasil. Aí, ó, a quantidade aqui, ó. Acajutiba, Copiara, Piaí, Aporá, Aracaju é um nome indígena. Significa arara, o papagaio, mas acaju significa caju, ou seja, um cajueiro das araras. Araçatuba, Araçoiaba, Araguari, Arapiraca, Arapongas, Ira, Itaberaba. Ita significa pedra. Então, aí, ó, várias cidades. Tem muito mais cidades do que isso. A gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil. Então, é claro que a gente vai ter muito mais cidades com nomes indígenas também. Mas, enfim. Embora a Constituição do Império Arapiraca, a avó da minha Professor, prima. Diga, e o Luiz, Bispo Sardinha? o que é que tem? Morreu. Obrigado pela sua colaboração. É, embora a Constituição do Império não mencionasse as populações indígenas, é doido um menino desse. Embora a Constituição do Império não mencionasse as populações indígenas, o tema não esteve totalmente ausente dos debates da Constituinte de 1823. Nossa primeira Constituição, ainda que não falasse de forma contundente, de forma aberta a respeito das populações indígenas, ainda assim dizia alguma coisinha. Na ocasião, vários constituintes defenderam que se escrevesse um capítulo dedicado à civilização dos índios bravios, o que demonstra que, naquele momento, estabelecia-se uma oposição entre índios mansos e bravios, civilizados e selvagens. Então, quando se fala sobre a civilização dos índios bravios, é a ideia realmente de civilizar aqueles índios que eram considerados como selvagens. Então, eles defendiam que na Constituição tivesse essa informação defendiam essa informação sobre a ideia da catequização desses índios, ou a partir do momento que eles não conseguissem catequizar esses índios bravios, esses índios selvagens, que pudessem realizar ações contra eles. Que aí foi o que o Bispo Sardinha fez, o que muitos portugueses fizeram, e depois dessa aceitação da catequização, que transformava os índios em mansos, e aqueles que não aceitavam eram os bravios. Então, se defendia essa ideia que tivesse lá na própria Constituição informação sobre isso. Eram considerados bravios não somente aqueles que resistissem diretamente ao contato com a civilização branca, mas todos os que buscassem preservar seu modo de vida tradicional, cabendo ao Estado brasileiro amansá-los. Essa tarefa civilizatória foi a marca da legislação indígena no período. Então, os bravios não eram somente os que
resistiam ao contato, mas todos aqueles que, mesmo que aceitassem a presença dos portugueses no seu território, só que eles, ainda assim, ainda que aceitassem a presença do homem branco, eles queriam manter as suas tradições, manter a sua cultura. Então, os portugueses olhavam para esses índios, esses indígenas, e falavam assim: ó, somente vão ser considerados como indígenas mansos aqueles que aceitam a catequização, aceitam a nossa presença, mas também adotem a nossa cultura. Então, se você tem os indígenas que, mesmo catequizados, mesmo que aceitem a presença dos portugueses no território, só que querem manter a sua cultura ainda, quer manter a sua tradição, vão ser considerados também como índios bravios, como indígenas bravios, como selvagens. Então, isso acabou sendo as crianças morrendo aqui na frente, pô. Aí ficar aqui gritando, parece que o demônio se apossou do corpo delas. Aí tá aí gritando. Então, então, pois é, né? Tem que morrer em outro lugar, mano. Pô, não sabe, né? Ah, enfim, essa tarefa civilizatória foi a marca da legislação indígena no período. Entre os mais importantes documentos, falta só 3 minutos para terminar essa aula, viu? Então, deixa eu terminar só esses 2 parágrafos. Entre os mais importantes documentos dessa legislação está o Regulamento das Missões, de 1824, Missões de 24, de julho de 1845. Tratava-se de uma lei ambiciosa cujo objetivo era regulamentar as missões, a catequese e a civilização dos índios. Ela propunha a presença forte do Estado em cada província por meio da nomeação do cargo de diretor-geral de índios, que seria representado por um diretor em cada aldeia. A lei previa ainda algumas medidas protetivas aos índios, como poupá-los do serviço militar e da exploração do trabalho, e regulamentava seu acesso à terra com o requisito de que apresentassem bom comportamento e praticassem alguma atividade produtiva, como a agricultura. Então, essa nomeação do diretor-geral de índios era a ideia de que em cada aldeia tivesse uma intervenção de um administrador português, para que ele pudesse ter o controle sobre aquela cultura. Inclusive, para impedir determinadas resistências à própria catequização desses indígenas. Então, o regulamento das missões fazia com que se buscasse ter alguém ali dentro das aldeias, dentro de cada aldeia, para poder impor as vontades dos portugueses. Né? Para ele, essa ideia que surgia ali dentro era para que... Fio de cabelo na minha boca. Que a partir disso se protegessem alguns indígenas, se protegesse somente aqueles indígenas que aceitavam essa catequização, e aí eles eram poupados do serviço militar e da exploração do trabalho. Eles não eram tornados escravos, tá? Eles poderiam ter acesso à terra que já pertencia a eles, inclusive. Se eles aceitassem a catequização, eles teriam direito à sua própria terra. Pronto. E eles poderiam praticar alguma atividade produtiva. E para a gente finalizar aqui, já bateu o meu horário, tal proteção tinha como contrapartida vigilância e controle cerrados. Os diretores podiam constituir e desfazer aldeias, unir diferentes comunidades em uma só e também premiar indivíduos de bom comportamento. Calma, estou terminando aqui. Bom comportamento com terras particulares, que eram separadas das aldeias.
Quanto aos índios não civilizados, o regulamento não deixava dúvidas. Cabia, entre as competências do diretor-geral dos índios, enviar missionários para catequizá-los. Pronto, terminei a aula, agora eu posso terminar. Então, só uma coisa, gente, só um aviso. É chato fazer esse tipo de coisa que vocês estão fazendo, viu? Então, eu peço, por gentileza, na próxima aula, terminou 9h30, claro,